Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja mais uma vez conosco. O vídeo que nós estaremos gravando nesse momento, fazendo parte dos nossos evangelhos, está no livro Espiritismo Aplicado, do Eliseu Rigonati, e nós vamos falar sobre as necessidades do espírito. Mas antes eu gostaria de falar que tem muita gente que me liga querendo saber quem é a mentora espiritual do Centro Espírita Nosso Lar. Quem já leu o livro Nosso Lar, do André Luiz, já ouviu falar de Veneranda, a ministra que vem das altas esferas 2-3 vezes por ano visitar nosso lar. E ela, quando esteve encarnada na Terra, ela foi Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal, uma santa venerada pela Igreja Católica, a rainha das rosas. Então este livro aqui, Isabel de Aragão, a rainha médium, se as pessoas quiserem conhecer a sua história, é só encomendar. Ele está custando R$ 49,00 e nós temos para pronta entrega. É a história de Veneranda, a mentora espiritual de nossa casa. Nós estamos tendo também reuniões todos os domingos. Eu brinco que virou o Domingão do Edão. É o domingo que nós temos aulas, livros super interessantes, especialmente os 5 romances básicos do Chico Xavier e de Emmanuel, mostrando a saga, a dor, o sofrimento dos grandes mártires do cristianismo. Porque tem muitas vezes nós acreditamos que para se vencer a si próprio, basta ser frequentador de uma casa espírita, e não é bem assim. A irmã Dulce fala alguma coisa dizendo assim: tem mais valor as mãos que aram do que as bocas que oram. Então nos romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, a gente vê que realmente no Renúncia, que a luta desses grandes mártires foram realmente sacrificiais, né? E nós estamos estudando esses livros de domingo. Primeiro domingo, que foi ontem, por exemplo, Sementes de Felicidade, Saúde e Alimentação de A a Z. Essa saúde e alimentação mostra realmente os malefícios da carne vermelha no corpo físico. No segundo domingo, voltei à história de Frederico Figner e um dos livros mais racionais do Espiritismo, que é o problema do ser, do destino e da dor. No terceiro domingo, Paulo, Estevão e Ideal Espírita. No quarto domingo, Prazer de Viver e Na Luz da Vitória. E no quinto domingo, Sempre Melhor, e o livro Renúncia. As nossas reuniões começam às 19h30 e terminam às 20h30. Todos eles com passe, porque o passe na nossa casa é aplicado 30 dias por mês, tá? Só que o nosso horário é rígido. Você tem que chegar um pouquinho antes das 7h30, porque 7h30 o portão é fechado. E só reabre às 8h30. A Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar fica na Rua Tunísia, 97, Jardim das Nações. E nós não paralisamos nossas atividades em feriado de tipo algum.
federal, municipal, estadual, não entramos em férias e levamos muito a sério o espiritismo, a doutrina dos espíritos que nós abraçamos. O tema, como eu disse, chama-se As Necessidades do Espírito. Porque todos nós temos a certeza absoluta que nascemos, crescemos e não morremos. Isso é a filosofia espírita. Porque quando nós passarmos a acreditar que nascemos, crescemos e não morremos, os nossos comportamentos serão bastante diferentes do que os atuais. Porque se eu quero ter um desencarne calmo, tranquilo, equilibrado, eu também terei que ter vivido dessa forma, calmamente, tranquilamente e equilibradamente. Aí diz o Eliseu Ringonati, tal qual o corpo físico, que para crescer e tornar-se forte, precisa de alimentos e exercícios adequados, assim também o espírito nosso, que é imortal, reclama cuidados para que possa resplandecer ao desencarnar. O espírito encarnado, com raríssimas exceções, ele é qual um chavascal que precisa ser transformado em jardim. Por isso que nós aconselhamos as pessoas a prestar muita atenção no que está plantando no seu jardim. Porque se eu plantar boas sementes, eu colherei boas sementes. Se eu plantar sementes estragadas, eu terei que colher as sementes estragadas. É como Jesus já nos advertia. A cada um será dado segundo o seu merecimento. Como do chavascal se arrancam as ervas daninhas e nele se semeiam sempre plantas úteis, também do espírito rude, mau, vicioso, egoísta, vaidoso, orgulhoso, teremos que nos esforçar para extirparmos essas imperfeições até que ele se transforme num espírito puro, num espírito melhorado, num espírito que vai ter menos surpresas quando fechar os olhos carnais. Não existe, meus irmãos, uma receita específica que aplicada nos transforme do dia para a noite. Porque tem muitas pessoas que vêm a uma casa espírita como a nossa em busca de milagres. E na justiça divina não existe milagre. O milagre que Deus espera de cada um de nós é a transformação interior para melhor. É a modificação das palavras, dos pensamentos e das atitudes. Então diz lá que a pureza espiritual, que significa perfeição moral, só alcançaremos pelo trabalho perseverante do bem, pela luta, pela tenacidade em vigiar nossas atitudes, de nossa persistência em querermos fazer hoje melhor do que fizemos ontem, e assim sucessivamente. Em suma, é imprescindível que nós nos dediquemos incessantemente ao nosso aperfeiçoamento moral, isto é, trocando as coisas negativas por coisas positivas. Se não existe uma receita para conseguirmos a perfeição do dia para a noite, há, no entanto,
diretrizes, normas de condutas que, se forem bem observadas, nos vai conduzir a ela. Vejamos então um pequenino roteiro para que a gente realmente possa ter resultados satisfatórios. Por exemplo, comecemos com a palavrinha mágica chamada renunciar. A primeira necessidade que toda alma tem é saber renunciar. Certo que não se lhe pede a renúncia total das coisas terrenas, mas o aconselhamento é para que nós não nos escravizemos às coisas da terra. Porque quando fecharmos os olhos, tudo que pertencer à terra, na terra permanecerá. Só levaremos conosco o bem que se fez. Mas renunciar a algumas horas de descanso por mês, por exemplo, consagrá-las a uma pessoa enferma, especialmente que não faça parte da nossa família consanguínea, é muito importante. Renunciar a alguma comodidade para acudir a um companheiro em dificuldade. Renunciar, por exemplo, a seus vícios, a seus maus hábitos. Renunciar às vinganças, à maledicência, ao ódio, ao ciúme, à inveja. Tudo são exemplos de renúncia que estarão ao alcance de qualquer um de nós praticar. Basta que a gente queira. Porque Deus, nosso Pai, dá a oportunidade de fazermos o bem pelo bem, incondicionalmente, sem olhar a quem. Regozijar-se. A outra necessidade do espírito encarnado é regozijar-se sempre. O que isso quer dizer? O nosso coração deverá pulsar alegremente e permanentemente em agradecimento a Deus, nosso Pai, por todas as coisas positivas ou negativas que venham a nos acontecer. Porque se Deus, nosso Pai, é justo, tudo que está sendo colhido por nós é fruto do nosso plantio e é de acordo com o nosso merecimento. Se Deus é justo, tudo que estamos a passar também é justo. Mesmo que a adversidade na nossa vida se apodere de nós e nos faça derramar lágrimas de amargo sofrimento, jamais nos entreguemos ao desespero ou ao desânimo. Não vamos alimentar tristezas. Sejamos alegres, reconhecidos a Deus pela reencarnação que Ele nos concedeu para o nosso próprio benefício. Servir, ajudar ao próximo. Lembrar que Jesus já dizia: eu vim para servir. Eu vim à terra para ajudar os enfermos e não as pessoas sãs. Então, servir, meus irmãos, ser útil para alguém é necessidade do nosso espírito imortal. Não nos fechemos, portanto, num círculo de egoísmo feroz, porque tem muitas pessoas que infelizmente não auxiliam ninguém. Quando está tudo bem na nossa vida, estamos rodeados de amigos, de irmãos. Mas se a dificuldade bater na nossa porta, esses irmãos, esses amigos desaparecem como por encanto. E isso acontece muito no movimento espírita, viu, meus irmãos? Sirvamos, portanto, sempre.
Ajudemos, portanto, sempre. Sejamos úteis. Aproveitemos todas as oportunidades que se nos apresentem para sermos úteis aos nossos semelhantes. O espírita necessita aprender a estar procurando pessoas carentes, necessitando de auxílio para se oferecer para ajudar. Quando nós servirmos alguém, auxiliando alguém, não esperemos recompensa. Porque tem muita gente que ajuda o próximo sempre esperando alguma coisa em troca. Tem pessoas que ajudam o outro com segundas intenções. Hoje eu estou lhe ajudando, mas amanhã, quem sabe? O bem, por menor que seja, para que cause satisfação a quem o faz e alegria a quem o recebe, deve ser feito sempre desinteressadamente. Quem serve pelo exclusivo prazer de servir, de ser útil, jamais se defrontará com pessoas ingratas. Nesses momentos que eu estive dentro de um hospital durante 4 meses acompanhando a enfermidade da minha esposa, eu entendi quando Emmanuel falava para o Chico: Chico, um dia você perceberá como é bom ser bom. Quanta ajuda eu recebi, quanto amparo eu recebi, não só de encarnados, como dos desencarnados também. Outro fator importante aqui na Terra é a gente corrigir as nossas imperfeições. Admitir que nós não somos flores que se cheirem. Lutar com denodo para trocar imperfeições por coisas positivistas. Não percamos tempo, meus irmãos, nunca, relacionando erros, deslizes de pessoas que vivem e convivem conosco. Todos nós possuímos telhado de vidro. E aqui na Terra não existe ninguém santo, ninguém anjo, ninguém isento de algum defeito, de algum erro, de algum deslize. Lembremos-nos, portanto, que não estamos isentos de falha. Por isso que é importante a gente nunca cobrar do próximo uma santidade que nós não possuímos ainda. Sejamos, contudo, gente, muito rigoroso conosco. Eu, por exemplo, me cobro demais quando eu cometo qualquer tipo de deslize. E sempre me comprometo a não cometer o mesmo erro por 2 vezes. Porque errar é humano. Insistir e persistir no mesmo erro já é burrice. Confiar. Como seria importante que nós aprendamos a confiar totalmente, plenamente na justiça divina, na providência divina. Porque acima de todos os poderes humanos aqui da Terra, paira um poder maior que é o de Deus. E não cai da nossa cabeça nem um fio de cabelo sem que Deus, nosso Pai, consinta e permita. Vamos confiar no Pai, vamos confiar em nós também, para que fortificado possamos vencer todo tipo de obstáculo, todo tipo de dificuldade. Porque se nós tivermos essa confiança em Deus, nosso Pai, não haverá obstáculo intransponível.
Estejamos em mente também que a dúvida é sempre destrutiva, ao passo que a confiança plena e total em Deus é construtiva. Porque um ser humano que ele perde a fé, que ele perde a esperança, ele é um ser humano morto, é um ser humano sem vida. Portanto, nunca duvidemos da bondade, da justiça de Deus, das nossas próprias forças, pois isso só nos trará aborrecimentos e tristeza. Confiemos um pouquinho mais em nós, porque nós fomos criados por Deus para sermos vencedores de nós próprios, para a sua glória. Consciência. Poucas pessoas param para pensar no valor que tem essa palavra. Porque quando nós desencarnarmos, ao chegarmos à espiritualidade, a nossa consciência imediatamente nos mostrará e demonstrará se saímos da Terra como vencedores, como perdedores ou estacionados. E não existe dor maior no universo do que a dor do remorso. Porque o que vai pesar muito na balança após o nosso desencarne foram as oportunidades que tivemos e não soubemos aproveitar. Então nós temos necessidade de elogiar a nossa consciência quando nós percebemos que estamos vencendo, que estamos construindo um paraíso, um céu, entre aspas, de paz, de tranquilidade, de saúde, de luz. Deveremos então buscar aqui na Terra, através das nossas ações, a aprovação de Deus e nunca dos homens. Dever. Cumprir bem nossas obrigações, por menor que seja, é muito importante. Por mais humilde que sejam nossos compromissos, cumpra-os religiosamente. Horário. Compromissos materiais assumidos, compromissos espirituais assumidos. Se você, por exemplo, assumiu um compromisso de servir numa casa espírita religiosa, seja pontual, procure não faltar. Se for faltar, ligue para o presidente, ligue para alguém responsável e informe. Eu brinco que aqui no Centro Espírita Nosso Lar eu só aceito desculpas quando é caso de morte, de trabalho ou de saúde. O resto são desculpas, desculpas, desculpas e nada mais. Compreensão. Olha que palavra linda. Há pessoas que não nos compreendem e que mesmo nos causam uma certa antipatia infundada por vezes. Quantas vezes, por não pensar igual como o outro, nós somos discriminados, especialmente no nosso movimento espírita. Será que Jesus conseguiu agradar gregos e troianos? Claro que não. É preciso então que nós estimemos essas pessoas que muitas vezes não coadunam com os nossos pensamentos, com a nossa forma de agir. Vencermos, portanto, o sentimento de repulsa que muitas vezes nutrimos por elas, transformá-la pouco a pouco em estima fraterna é muito importante. Ser discreto, meus irmãos. Não bisbioletemos nunca. Não façamos fofoca, maledicência.
Não nos preocupemos com a vida dos outros, se preocupemos com a nossa vida. Não percamos tempo nunca com maledicências, em esquadrinhar a vida dos outros que tanto males origina. Colaborar, meus irmãos. Se o movimento espírita tivesse entendido o que é essa palavra mágica colaboração, fraternidade, empatia, solidariedade, já seríamos o maior movimento religioso do planeta. Pena que nós acreditamos só da boca para fora. Na hora do exemplo, deixamos muito a desejar. Amor, meus irmãos. Aprendamos a amar nossos semelhantes, indistintamente até o sacrifício, se for necessário. Tudo isso que eu li acima e comentei acima são necessidades do espírito encarnado, desejoso de marchar a passos largos para a perfeição moral. Como vemos, são elas de ordem fraternal, porque o principal objetivo que todos nós deveremos visar é o desenvolvimento da fraternidade, da solidariedade, da empatia em seu mais alto grau. Porque quando a humanidade exercitar essas palavras, o nosso planeta Terra será um mundo melhorado, um mundo transformado. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós. E logo, logo estaremos nos reencontrando, se Deus, nosso Pai, assim permitir. Obrigado, amigos. Até!